Senhor vai lhe usar, nosso Deus fará. Melhor que a vida é o seu amor maravilhoso, admirável, admirável, tão sublime, glorioso, glorioso. Tua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. Ah, como espero o dia. Como espero o dia em que verei a face, em que verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia. Como espero o dia em que a alegria será completa. Mais forte, como espero o dia. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Verei a face do meu amado. Ah, como espero o dia. Como espero o dia em que alegria levante as mãos, maravilhoso. A igreja tão sublime, glorioso. Que lindo, meus irmãos, tua presença é mais desejo do que o ouro, melhor que a vida é. Vamos aplaudir o Rei Jesus. A Ele toda a honra, toda a glória. Cadê aquele glória a Deus bem forte? Vocês que vão assistir esse culto em casa, sejam muito abençoados em nome de Jesus. Eu não sei se você está nos acompanhando pelo canal das igrejas, pela HIT, ou pelas redes sociais, pelo YouTube, mas que você seja bem-vindo aqui à nossa igreja, tá bom? Aqui nós estamos na sede da Igreja da Graça de Deus de São José dos Campos. Nossa igreja está situada na Praça Padre João 200, em frente ao Terminal Rodoviário Central. Esse aqui é o culto do domingo, 10 horas da manhã, tá bom? É o culto das 10 horas da manhã do domingo. Mas sempre no domingo nós temos às 7, às 10, às 15 e às 18 horas. E a nossa igreja abre todos os dias. Todos os dias nós temos reuniões aqui durante a semana, às 8, ao meio-dia, às 3, às 7h30. Você precisa de Deus, aqui é o lugar certo. O pronto-socorro abre todos os dias para te receber e sempre tem um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém preparado para receber você, tá bom? Assista aí na sua casa esse culto com a mesma reverência que você teria se você estivesse aqui, porque Deus vai falar com você. Glória a Deus. Amém? Pessoal, esses dias nós estamos falando aqui na igreja sobre uma coisa muito séria. Teve um valente de Davi, o nome dele era Benaia. O Benaia, meus irmãos, depois, quando Davi morreu e Salomão assumiu o trono, ele tornou-se o líder do exército, o general do exército de Israel. Mas antes dele ser esse grande líder, ele foi um dos valentes de Davi. O que é isso? Davi tinha um pelotão especial no exército dele. O exército de Davi era um exército de milhares, centenas de milhares. Mas ele tinha uma tropa especial que era um grupo pequeno, 30 e poucos homens. Mas eram homens, irmão, que só eles resolviam qualquer problema. Entre esses homens estava o Benaia. E o Benaia, ele é o matador de leões da Bíblia. Houveram outros homens que mataram leões, houveram. Mas o Benaia, a Bíblia diz que ele matou 2 fortes leões de Moabe. E no tempo da neve, ou seja, no inverno, como nós estamos agora, ele desceu numa cova e ele matou um leão no tempo da neve. Esses 3 leões que o Benaia derrotou, eu falei para a igreja que eles representam
os 3 maiores inimigos que a igreja tem que vencer, que o crente tem que vencer, você tem que vencer. Amém? Quais são os maiores inimigos do cristão? Primeiro, o mundo. Repita comigo, o mundo. O segundo inimigo é o diabo. Quem é o segundo inimigo, igreja? E o terceiro inimigo que nós vamos falar hoje é a carne. É claro que existem outros inimigos a serem combatidos e vencidos. O apóstolo Paulo, ele escreve para os Coríntios, ele diz assim, que Deus abriu uma grande porta, uma porta grande e eficaz, e há muitos adversários. Nós temos muitos adversários. A Bíblia diz que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de todos. Então são muitos inimigos, são muitas aflições. Amém? Que nós vamos vencendo de fé em fé, conforme nós vamos aprendendo da palavra de Deus. Agora, esses 3 inimigos que eu falei, são os 3 maiores. E você tem que vencer se você quer reinar. Benaia depois tornou-se um líder. Amém? Se você quer governar com Cristo na eternidade, porque na eternidade nós seremos governantes com Ele. Amém? Se você quer, você precisa vencer o mundo. Pastor, como é que eu venço o mundo? Em primeiro lugar, que nós que somos de Cristo, nós não somos do mundo. O Senhor Jesus disse lá em João 17,14, ele estava fazendo uma oração ao Pai, por nós, pela igreja, e ele diz assim, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo como eu não sou do mundo. Então o Senhor Jesus não é desse mundo e nós também não somos. Nós estamos aqui, mas nós somos do céu, nós somos do alto. Diga amém. E qual é a vitória que vence o mundo, igreja? É a nossa fé. Ou seja, nós recebemos a palavra de Deus. Romanos 10,17 diz que a fé é por ouvir e o ouvir pela palavra. Então nós aprendemos a palavra e nós passamos a andar por ela. Nós não seguimos o curso do mundo, nós não andamos como as pessoas lá fora andam. Tem coisas que para o mundo são normais, mas para nós não. Porque nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Não importa os tempos, as estações, as mudanças. Nós não andamos conforme o curso desse mundo. Nós não nos conformamos com esse mundo. Romanos capítulo 12, verso 2, Paulo diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós não nos conformamos. Conformar é ter a mesma forma, é aceitar. Nós não nos conformamos com esse mundo. Nós moldamos a nossa mente com a palavra de Deus e andamos conforme a palavra. Amém, igreja? Então, em primeiro lugar, vencemos o mundo. Segundo inimigo que temos que vencer, já falei, só lembrando, o diabo. O diabo, semana passada, eu contei a história dele para vocês. Que ele era um anjo de Deus, ele se rebelou, perdeu o estado de glória que ele tinha, mas depois ele se tornou o príncipe desse mundo por causa do pecado de Adão. Mas o Senhor Jesus na cruz tirou o poder dele. Diga glória a Deus. E o diabo, os dias dele já estão contados, irmão. A Bíblia fala que em Romanos capítulo 16, versículo 20, que em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos nossos pés. Amém? O lugar dele já tá marcado. Lá em Apocalipse 20, verso 10, a Bíblia diz que ele vai ser lançado no lago que arde com fogo e enxofre e vai ficar lá por toda a eternidade. O destino dele já está traçado. Mas até que esse dia chegue, nós temos que estar preparados para vencê-lo. O apóstolo Pedro escreve, 1 de Pedro 5, verso 8, ele diz assim, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso inimigo, vosso adversário, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. E como que nós vencemos o diabo? Versículo 9, ao qual resistam firmes na fé. Tiago 4,7 diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele... Então nós obedecemos a Deus, nós enfrentamos o diabo e ele foge em nome de Jesus. Amém? Bom, assim nós vencemos o mundo, assim vencemos o diabo. E a carne? Como é que nós vencemos a carne? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Rapidinho, vai lá comigo, lá em Romanos capítulo 7. Irmãos, a gente vai andar um pouquinho na Bíblia, tá? Só que no meu coração eu não pretendo demorar muito. Na verdade eu nunca pretendo, mas sempre acaba acontecendo, né, pessoal? Mas eu tenho bastante coisa aqui. Então eu vou fazer o quê? Eu vou citar a maioria das passagens, conforme eu vou falando, eles vão colocando ali que eles me ajudam. E se você não conseguir acompanhar a leitura, não tem problema.
terminando o culto, você pode pedir para qualquer um dos obreiros. Todos eles anotam as mensagens, o esboço. Eles têm tudo anotadinho. Você termina, irmão, não consegui. Você tem as passagens que o pastor citou? Ele vai dar para você, vai mandar no WhatsApp. Amém, pessoal? Não sei se todas, porque algumas estão no esboço, outras eu vou citando aqui. Semana passada, o meu filho Pedro Paulo estava assistindo o culto, e ele falou para mim, depois que acabou o culto, ele falou: pai, hoje o senhor bateu o recorde. Eu falei: o senhor citou 37 passagens na hora da pregação. Eu falei: que tudo isso? Ele falou: foi. Eu falei: não, mentira, você tá exagerando. Mas hoje não vai passar de 20, não. Amém. Gente, Romanos 7, 24. Presta atenção que isso aqui é muito forte. Deixa eu ler com vocês. Romanos 7. Isso aqui é muito forte, gente. Romanos 7, 24, a Bíblia diz assim, ó. 7, 24. Quem achou, diga glória a Deus. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Irmãos, eu gosto muito dessa declaração de Paulo, porque ela nos aproxima muito do que era a luta, a batalha que esse grande homem de Deus tinha. Às vezes a gente olha para os homens da Bíblia e nós temos a impressão que eles estavam num outro nível, quando na verdade eles eram como a gente. Amém? Passavam pelas mesmas lutas. E aqui em Romanos 7, Paulo ele faz algumas declarações que até, vamos dizer assim, até trazem um pouco de esperança para nós. Porque Paulo era um grande homem de Deus. Ele chegou a dizer: sejam meus imitadores, porque eu sou imitador de Cristo. Então, ele andava tão assim, sabe, certinho com Deus, que ele falava: se vocês quiserem, vocês podem me imitar. Mas quando chega aqui no capítulo 7, você vê Paulo falando da luta que ele tinha contra a carne. Ele está dizendo, ele fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Isso está tudo, depois você lê o capítulo todo. Vai te ajudar muito. E quando chega aqui no capítulo 7, no versículo 24, ele faz essa declaração tremenda. Ele diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu estava estudando essa passagem e eu vi uma coisa interessante, irmãos. Eu não sei, por favor, tá? Não posso afirmar isso para vocês. Eu não sei se Paulo estava citando isso. Mas o que eu vou falar aqui tem a ver com a mensagem. Apesar de, eu vou pedir que vocês não se escandalizem, porque o que eu vou falar aqui é uma coisa meio feia. Mas vocês vão entender a comparação. Nas épocas antigas, vários povos tinham penas de execução, penas de morte. Até hoje tem. Só que o que é feito hoje, legalmente, vamos dizer, por alguns países, não se compara nem de perto com a brutalidade de outros tempos. As formas como pessoas eram executadas debaixo de tortura eram coisas horríveis de se falar, até de se citar aqui num momento como esse. Mas eu descobri, na pesquisa, que tinha uma pena de morte que ela era uma coisa muito feia. Eles pegavam a pessoa condenada à morte e eles prendiam a pessoa a um defunto. Então imagina, eles pegavam uma pessoa morta para entrar em estado de decomposição e eles acorrentavam o condenado no morto, no defunto. Conforme o defunto ia apodrecendo, amém? A pessoa que estava viva apodrecia junto, porque imagina, aqueles vermes iam saindo, iam passando no corpo da outra. As infecções que a pessoa pegava, era uma execução terrível. Amém, pessoal? Mas imagina isso, um homem vivo tendo que carregar um morto. A comparação que Paulo faz aqui se assemelha muito com isso. É como se ele estivesse dizendo: eu sou um homem vivo, preso a um defunto. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Irmãos, espiritualmente falando, esquece a questão da brutalidade, da coisa feia que eu te falei agora. Mas entenda espiritualmente. Todos nós que aqui estamos, somos pessoas vivas em Cristo, diga amém. Mas que estamos carregando um defunto.
Mas como assim, pastor, carregando um defunto? O velho homem, a velha natureza, amém? O corpo no qual o nosso espírito está preso, é algo com o qual nós vamos ter que lidar até o último dia da nossa vida. Porque quando nós aceitamos a Cristo, nós passamos pelo novo nascimento. Diga amém. Então você não é mais o homem que você era. Quando você deu a vida a Cristo, você foi feito uma nova criatura. Posso ouvir um amém, um glória a Deus? Você é um novo homem. Mas, até o dia em que você será liberto desse corpo, quem está entendendo, diga amém. Você será livre dele, para poder estar para sempre com o Senhor, você vai ter que lidar com ele, com a corrupção dele. Amém? Porque a carne não nasce de novo. O novo nascimento se dá no espírito. O novo nascimento se dá no homem interior. Amém, igreja? O homem interior, a Bíblia diz que o exterior ele se corrompe, mas o interior, o verdadeiro homem, o espírito, ele se renova a cada dia. Amém? Então daqui a pouquinho eu vou falar mais sobre isso. Primeiro, deixa eu explicar sobre essa coisa, essa diferença que há entre o espírito, o corpo e a alma. Quando Deus nos criou, irmão, a Bíblia fala que ele tomou do pó da terra para nos fazer. Vocês já leram isso? Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim: E formou o Senhor, o homem do pó da terra, soprou em seus narizes o fôlego da vida. E o homem foi feito o quê? Então Deus nos criou com uma natureza, vamos dizer assim, composta de 3 partes. Amém? Primeiro, a Bíblia diz que o Senhor tomou do pó da terra. Algumas pessoas acham que Deus pegou um pouquinho de barro, ele fez um bonequinho, né? Acho que essa é a ideia que a maioria das pessoas tem. Quando o bonequinho estava pronto, ele soprou e o homem passou a viver. Pastor, foi assim? Pode ter sido assim. Mas existe um entendimento que talvez seja até mais completo, até melhor para você explicar para alguém entendido. Porque a palavra pó da terra ali, no texto original, ela tem a conotação da unidade, vamos dizer assim, mais básica, mais elementar, vamos dizer assim, da matéria. Se você perguntar para um químico, tá? Agora, por favor, os irmãos que são entendidos, não me julguem, que eu sou totalmente leigo no assunto. Por favor, não me joguem pedra, não. Você poderia explicar melhor que eu. Eu vou explicar da forma até meio grosseira aqui, não fica chateado com o pastor, não. Mas se você perguntar para um químico o que é o homem, ele vai dizer que o homem, na sua natureza humana, ele é um amontoado de moléculas. O que nós somos? Nós somos um punhado de hidrogênio, de oxigênio, e tem outras coisas lá que eu não sei dizer aqui. Tem irmãos aqui que estudam isso, sabem disso. Junta tudo isso, amém? E forma essa coisa que a gente é. Amém, pessoal? Se você for ver, parece com o que o Gênesis diz. Deus tomou do pó da terra, ele pegou das partículas. Amém? Eu vou juntar um pouquinho de hidrogênio, com um pouquinho de oxigênio, com um pouquinho de... E aí me desculpa que eu era terrível com a tabela periódica. Me desculpa, por favor. Mas pegou, juntou aqui, tal, juntou tudo e formou. Amém? Deus pega e Deus une a matéria. E aí a matéria está pronta para viver? Não. Os homens, eles até poderiam juntar tudo isso, sabia? Eles poderiam pegar e juntar todos esses compostos, grudar tudo. Viraria um ser humano? Não, nunca. Por quê? Porque faltaria aquilo que só Deus pode dar, o fôlego da vida. Quando tudo estava no lugar, o Senhor soprou, a Bíblia diz, nas narinas do homem, o fôlego da vida. Esse fôlego da vida é a sua parte imortal. É aquilo que um dia voltará para Deus. O Eclesiastes diz que o pó volta ao pó, mas o espírito volta a Deus que o deu. Amém? Então, o seu espírito é a sua vida. É a verdadeira pessoa, o verdadeiro homem. A Bíblia às vezes chama ele de homem interior. É a sua parte que vai voltar para Deus um dia. Amém? O espírito entrou na matéria. E quando isso aconteceu, nós então despertamos. Nós acordamos. O homem foi feito alma vivente. O que é a sua alma? A sua alma é a sua consciência, a sua mente, o seu intelecto, sua razão,
mas também suas emoções, suas vontades. Isso é a alma. Somente o ser humano tem isso, irmão. Apenas em todas as criaturas de Deus, apenas nós temos consciência de nós mesmos. Amém? Você coloca uma criança pequena na frente do espelho, ela já sabe que é ela. Ela dá risadinha para ela sabe que é ela que está ali. Mas se você pegar um animal e você colocar na frente do espelho, ele vai querer brigar, porque ele acha que é outro. Ele não entende que é ele que está ali. Vocês estão entendendo? Apenas, olha para o pastor, apenas nós possuímos essa alma, essa consciência. Nós conseguimos nos entender, lidar com as nossas emoções, entrar em contato com elas. Amém? Por quê? Porque assim Deus nos fez, assim Deus nos criou. O Senhor tomou do pó da terra, soprou o fôlego da vida, o Espírito que viverá eternamente, diga amém. E enquanto o Espírito e a alma, o Espírito e o corpo estão unidos, nós temos uma alma, que é a nossa consciência, a nossa mente, o nosso intelecto. O apóstolo Paulo fala dessa divisão, ele fala em 1 aos Tessalonicenses, no capítulo de número, deixa eu só ler aqui para não errar vocês aqui, 5, no versículo 23, ele diz assim: o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, em todo o vosso espírito e alma e corpo. Então veja você, que nós somos um espírito que possui uma alma e mora num corpo. Quem entendeu, diga amém. Você não é um corpo que possui uma alma, você é um espírito. O seu espírito mora num corpo e ele possui uma alma. Até aqui quem entendeu, diga amém. Bom, irmãos, aconteceu que o nosso primeiro pai, segundo a carne, o Adão, ele pecou. Quando ele pecou, essa parte interior, amém? O espírito, ele foi desligado de Deus. Romanos capítulo 5, verso 12 diz assim: por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Eu estava falando para a igreja hoje cedo, pensa numa lâmpada que ela está, vamos dizer assim, conectada no bocal, mas ela não está rosqueada direito. Então ela está desligada. Amém? Por que ela está desligada? Porque aquela energia que a faria brilhar não chega a ela. Nós estávamos assim. O nosso espírito, ele passou a estar desligado de Deus. Nós chamamos isso de morte espiritual. Todos os homens herdaram do nosso primeiro pai, o Adão, essa morte espiritual. O pecado original passou a todos. A Bíblia fala que a morte passou a todos e por isso os homens pecam. Por que o homem vive para o pecado? Por que os homens pecam? Porque estão desligados de Deus por causa do pecado. A morte passou a todos. Amém? A Bíblia vai falar disso, que essa natureza pecaminosa, ela contaminou a nossa carne várias vezes. Lá em Gênesis mesmo a Bíblia fala. Logo no relato do pecado, em Gênesis 3, quando Deus está dando a sentença, lá no versículo 19, Gênesis 3 fala do pecado original, que Eva falou com a serpente e por isso ela tomou do fruto proibido, depois ela deu ao seu marido, ele comeu e ambos entenderam que estavam nus. Ali foi o pecado original. Quando chega no versículo 19, Deus fala assim para Adão: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra. Olha o que Deus vai dizer agora: porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Irmão, isso não aconteceria. No nosso estado original, como eu creio que era, o nosso corpo era mais ou menos como é o corpo que Jesus tem agora, e o corpo que nós teremos na eternidade, um corpo glorificado. Adão não experimentaria nem a morte espiritual, nem a morte física. Não ia experimentar. Mas agora, o corpo, a carne, estava contaminado pelo pecado e voltaria ao pó. Em outras palavras, o seu corpo, Adão, vai se corromper, ele vai piorar, até que uma hora não vai aguentar mais e vai perder a vida, vai morrer. Amém? Só que não é só a questão da morte, do envelhecer e do morrer. Agora, o nosso corpo passa a estar sujeito à vontade pecaminosa. Quando você vai para Gênesis capítulo 6, verso 3, você vê Deus falando assim: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Por quê? Porque ele também é o quê? Então você vê que
O próprio Deus sabe, não dá para lidar com a carne. Enquanto a carne estiver manchada pelo pecado, o homem só vai querer pecar. O homem não muda. Amém? Brigar com ele, atenção, irmãos, brigar com ele é inútil. Eu vou brigar com ele, ele só vai querer continuar pecando, então eu vou limitar a vida dele. Os seus dias serão 120 anos. Não adianta, irmão. O versículo 12 vai dizer assim, ó, Gênesis 6:12, diz assim, ó, e viu Deus que a terra estava corrompida, olha o que está escrito agora, porque toda carne havia-se... Bom, irmãos, a carne está corrompida. O próprio Senhor Jesus disse que a carne não aguenta a luta contra o pecado. Em João, no capítulo de número... Deixa eu só pegar o meu esboço aqui para eu falar direitinho para vocês. João, capítulo... Deixa eu ver, está aqui na... Estou meio perdido aqui. Não, desculpa, perdão, Mateus. Estou procurando João e Mateus. Mateus 26. Lá na parte que fala da tentação, Jesus diz assim, ó, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha o que ele vai dizer agora. Na verdade, o espírito está, mas a carne é o quê? Irmão, a carne é fraca. Como assim a carne é fraca? A carne não consegue vencer o pecado. Toda vez que o pecado chama, a carne vai. Toda vez que o pecado bate a porta, a carne abre essa porta. A carne é fraca. Quando fala que ela é fraca no sentido de resistir ao pecado. Ela não resiste. Amém? O homem só pode vencer a carne vivendo no Espírito. A carne não vai vencer a luta contra o pecado. Ela está corrompida. Romanos capítulo 8, versículo 7, diz assim, ó, olha que palavra forte. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. Tudo que a carne quer fazer é aquilo que Deus odeia. Diz assim, pois não é sujeita à lei de Deus. A carne, o homem exterior, no nosso corpo, nós nunca vamos querer obedecer à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. O que a carne quer fazer, você sabe? Gálatas 5,19. A gente cita muito essa palavra aqui. Porque as obras da carne são manifestas. Atenção, não são obras do diabo. São obras da carne. Isso aqui é o que a sua carne, é o que o seu corpo, o homem exterior quer fazer. O que ele quer fazer? As obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Igreja, a carne quer fazer aquilo ali. Quando eu falo a carne quer fazer aquilo ali, eu estou dizendo para você que aquelas coisas estão, olha para o pastor, em todos nós. Ah, pastor, o senhor está exagerando. Eu nunca me prostituí, eu nunca matei ninguém. Sim, é verdade. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, a sua carne, ela é passível de fazer todas aquelas coisas. Se ela assumir o controle, se ela, olha para o pastor, se a vontade dela começar a dominar, vai chegar um momento em que ela não terá freio. A Bíblia fala da concupiscência da carne. Em Tiago, capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz assim, ó, Tiago 1,14, cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A palavra concupiscência significa isso. É o desejo sem freio, é o desejo incontrolável da carne. Irmão, a carne sempre vai querer mais. O homem que ele é dominado por um vício, ele chega num momento da vida dele em que não tem mais quantidade daquela substância que o satisfaz. Ele começa tomando um copinho de cerveja. Daqui a pouco é uma garrafa, daqui a pouco é um engradado. Quando vê, meu irmão, não tem cerveja mais que satisfaça. Ele vai precisar de uma coisa mais forte. A droga é a mesma coisa. O cidadão começa na maconha, daqui a pouco não tem mais maconha que faça ele viajar do jeito que ele quer viajar. Aí ele vai partir para cocaína, daqui a pouco ele vai estar no crack, daqui a pouco não tem crack, meu irmão.
Ele vai se acabar, vai se destruir, e o corpo dele sempre vai pedir mais. Sempre vai pedir mais. O homem que se prostitui é a mesma coisa. O cidadão, ele pensa assim, eu tenho essa mulher, mas se eu tivesse aquela... Mas se ele tivesse aquela, ele ia querer outra. Vocês estão entendendo? Não tem mulher no mundo que satisfaça o homem que é dominado pelo espírito da prostituição. Ele pode ter a mais linda do mundo lá dele. Ele está com aquela pensando na outra, cobiçando a outra. E aí, meu irmão, como eu disse, a pessoa vai perdendo freio. Daqui a pouco a gente começa a ver gente, meu irmão, que... Eu não posso nem falar as coisas que a pessoa faz aqui, porque nós estamos gravando, é um culto público, tem crianças aqui, mas você vê gente que faz coisa horrível. Eu fui pastor lá na Grande São Paulo uns anos e eu pegava metrô. Irmão, eu via, me perdoa falar isso aqui para você, eu via a senhora às vezes sair do metrô chorando, das obscenidades que tem cidadão que entra e faz. O camarada perde o controle, ele está ali num lugar público e ele... Bom, vocês já entenderam o que eu estou falando aqui. Amém, pessoal? Mas como é que o camarada fica tão doido assim? Às vezes ele está dentro da igreja, num ambiente religioso, e cobiçando as mulheres, e está amarrado em nome de Jesus. Mas como é que fica? Porque a carne está dominando. E ela não tem freio, ela não tem controle. Amém, irmão? Ela é como um animal selvagem. Você sabe que tem animal que, se você quiser levar para casa, o Ibama vai lá e tira. Porque ele não pode ser domesticado. E até o bichinho domesticado é perigoso, irmão. O seu cachorrinho que você cria todo dia, um dia ele morde você. Quem aqui passou... Meu cachorro já me mordeu, levanta a mão. Quem aqui passou... Meu gato um dia ficou bravo comigo, me unhou, levanta a mão. A sorte sua é que era um gato, irmão. Imagina se você estivesse criando uma onça pintada dentro da sua casa. Pastor, mas eu peguei ela de pequenininha. Pastor. Ela dorme comigo, eu dava leite para ela na mamadeira, só que você tem que entender o seguinte, olha para mim. Me perdoa, irmão, é uma fera. Se em algum momento, olha para o pastor, não precisa de muito. Ela não precisa ficar brava com você o dia inteiro. Ela só tem que ficar brava com você 1 minuto. Você cutucou ela não gostou do jeito que você cutucou, meu irmão, ela perde o controle, é uma bucada só, bye bye, tchau, morreu. Olha para o irmão e fala, morreu. Amém? Por quê? Porque ela é ruim? Não, olha para mim, ela não é ruim, mas aquela é a Irmão, você não tem ideia do que você é capaz se a carne dominar. Você vê, irmão, o cidadão que faz os absurdos, ele dá entrevista depois, ele fala, eu fiquei cego, eu não vi. E posso falar uma coisa para você? Não é mentira, não. É verdade. O camarada, quando fica cego, quando ele vê, ele matou. Olha, quando eu vi, já tinha feito. O que é isso? A carne no seu domínio. Se a carne dominar você, meu irmão, ela vai fazer você fazer aquelas coisas lá que a gente leu. É prostituição, impureza, lascívia. Amém? A única forma de você vencer a carne é nascendo de novo. Aleluia. Aí até agora a mensagem estava feia, agora ela começa a ficar bonita. Glória a Deus. João 3, versículo de número 1. A Bíblia diz que esse homem era muito religioso, o Nicodemos. Mas ele tinha vergonha de aparecer perto de Jesus, porque ele era da religião dos judeus. Então ele foi de noite encontrar Jesus. Mas ele gostava de Jesus. Então ele chamou Jesus de mestre. Ele fala Rabi. Rabi significa mestre. Está no versículo 2. Nós sabemos que o Senhor é um mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí no versículo 3, Jesus disse para ele, na verdade te digo, aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Jesus aqui explica para Nicodemos, Nicodemos, você precisa nascer de novo se você quer ver o reino de Deus. Só que Nicodemos não entendeu o que era o novo nascimento, como hoje muitas pessoas não entendem. À primeira vista, nascer de novo seria o quê? Voltar para a barriga da mãe. E Nicodemos disse isso para o Senhor. Versículo 4 ele fala, mas como o homem pode nascer de novo? Porventura poderá tornar ao ventre de sua mãe e nascer? O homem volta para a barriga da mãe e nasce? Tem gente que acredita nisso. Ah, pastor, eu não tentei.
O pessoal da reencarnação é nisso que eles acreditam. Eu estava conversando um dia com... por favor, não estou criticando, apenas expondo uma verdade. Eu estava um dia evangelizando, foi aqui em São José mesmo, quando eu era pastor lá no Bosque. Mas eu estava fazendo uma visita numa casa aqui no centro da cidade, tá? E eu estava conversando com um rapaz, e ele falou para mim, ele era espírita, e ele disse assim, não, mas a Bíblia fala da reencarnação. Eu falei, não, não fala. Não tem como. Aí ele disse, não, mas a Bíblia fala que, como é que é? João Batista era a reencarnação de Elias. Eu falei, não, não. Elias, não tem nem como Elias ter reencarnado, porque ele não morreu. Se ele não morreu, como é que ele reencarnou? Ele subiu vivo para o céu. Mas a Bíblia não fala que ele veio no mesmo espírito? Sim, na mesma fé. Amém? Imagina que eu estou aqui pregando, aí eu falo, irmãos, agora eu vou sair, e quem vai pregar é o Kevin. Aí o Kevin chega aqui, e ele fala, irmãos, eu estou no mesmo espírito do pastor Alex. Ele virou o pastor Alex? Significa que nós estamos em concor. João Batista estava na mesma fé do profeta, mas ele não era o profeta Elias. Aí ele disse para mim, mas Jesus disse que a gente tem que nascer de novo. Eu falei, sim, mas nascer de novo não é voltar para a barriga da mãe e nascer. Porque se um homem nascesse, irmão, 1000 vezes, nas 1000 vezes ele ia nascer com pecado. Em todas elas, ele não poderia, vamos dizer, evoluir como eles acreditam, até que uma hora ele atingisse um estado de perfeição e pudesse ser salvo. Nós não podemos ser salvos pelas nossas obras, nós precisamos do sacrifício de Jesus. Amém? Então, se o homem nascesse 1000 vezes, ia nascer 1000 vezes pecador e uma hora ia para o inferno. Mas o que é nascer de novo? Jesus fala para ele, versículo de número 5. Jesus respondeu, na verdade te digo, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por quê? 6. O que é nascido da carne, o que é nascido da carne, e o que é nascido do Espírito é... Irmão, do nosso primeiro nascimento, nós nascemos da vontade da carne. Meu pai e minha mãe se conheceram, e pelo desejo dos dois, eu vim ao mundo. E se você olhar para mim, olhar para minha mãe e para o meu pai, você verá que eu tenho semelhança da carne. Eu sou parecido com meu pai, parecido com a minha mãe. Tem irmãos aqui, que se você pegar uma foto sua e da sua mãe, na idade que você tem hoje, eu sou idêntico à minha mãe, ou idêntico ao meu pai. Por quê? Porque quem nasce da carne é semelhante à carne. Amém, meus irmãos? Agora, quando você nasce do Espírito, agora você passa a ter vida no Espírito. Oh, glória a Deus. Lembra que eu falei da lâmpada desrosqueada? Quem lembra? É como se Deus fosse lá e ligasse ela. Agora a vida de Deus volta. Quando você entrega a vida a Jesus, aquela parte sua lá no interior que estava morta, ela passa a viver de novo. Glória a Deus por isso. Agora você está vivo para Cristo. Agora lembre, o novo nascimento, ele se dá no Espírito, não é na carne. Se fosse assim, se nós nascêssemos de novo na carne, quando a gente entrasse na piscina do batismo, a gente ia sair um monte de nenenzinho, né? Já pensou? Nasceu de novo. Pega um homem de 40 anos como eu, bota na água, quando tira, sai nenenzinho. Mas não. Olha para o pastor. Quando no meu caso, eu fui batizado nas águas com 13 anos de idade. Dia 13 de fevereiro de 2000, eu dei a minha vida para Cristo e passei pelas águas. Irmão, eu sempre digo, por fora não mudou nada. Meu pastor olhou para mim e disse, irmão Alex, você tem consciência da decisão que você está tomando? Eu disse, sim, senhor. Ele falou, você sabe que é uma decisão eterna? Eu disse, sim. Ele colocou a mão, ele e o auxiliar dele, eles me batizaram. Quando eu saí, por fora eu estava do mesmo jeito, irmão, loiro, do olho azul, do jeito que vocês estão vendo aqui. Não tenho os olhos azuis, nem o cabelo loiro. O que eu estou dizendo é o seguinte, por fora eu era a mesma, mas lá dentro eu sabia que eu não era. Eu tenho viva dentro de mim a experiência do novo nascimento. Eu sei que eu não sou mais o homem quem eu era. Eu sou uma nova criatura. Lá dentro, olha para o pastor, lá dentro, o velho homem morreu e nasceu um novo homem. Agora, aqui fora, não. Aqui fora é a mesma coisa. Apesar que quando o lado de dentro muda, às vezes o de fora muda também. Não muda, pessoal? Tem gente aqui que depois que conheceu Jesus ficou bem melhor por fora. Quem ficou, pastor? Jesus consertou muito a carcaça aqui, deixa eu ver. Amém ou não? Pastor, a lataria estava velha, ele foi lá, o funileiro melhorou bem. Quem aqui? Glória a Deus. Porque
a felicidade que você tem por dentro melhora até o teu rosto, te dá mais saúde, glória a Deus por isso. Mas, irmãos, olha para mim, todos nós sabemos de uma coisa, que aqui fora, na carne, de vez em quando, aqueles desejos, eles batem na porta. É verdade ou não é? Se a tentação vem, a Bíblia diz que você é tentado na sua concupiscência. Significa que a carne ainda é a mesma. Amém, pessoal? Nascer de novo, aprende isso. É no Espírito. É instantâneo. Na mesma hora que você aceitou Jesus, você foi feito uma nova pessoa. Diga glória a Deus. A alma, ela vai sendo transformada conforme você vai aprendendo. Tem coisas que você acha que pode fazer e você aprende na palavra que não pode. Então você vai pegando o velho, vai colocando o novo, a sua mente vai mudando, seu entendimento vai mudando. Diga glória a Deus. Agora o corpo não. O corpo nunca vai nascer de novo. Você vai ter que passar todos os dias, enquanto você estiver aqui, subjulgando a carne, fazendo com que ela seja obediente. Antes, não tinha como você vencer a luta contra a carne. Por quê? Porque você era puramente carne e alma. A alma só entendia a vontade da carne, então você só pecava. Agora que você nasceu de novo, o Espírito de Deus testifica no seu espírito que você é um filho de Deus. Diga amém. Então, você sabe qual é a vontade de Deus. Vai começar a batalha. Paulo fala dessa luta em Gálatas capítulo 5, verso 16. Ele diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Por quê? 17. Porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e estes lutam, opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então olha a luta acontecendo. Paulo diz que o espírito e a carne estão numa guerra. Amém? No seu espírito, no homem interior, você quer obedecer a Deus. Amém? Amém? E a sua carne não. A carne não quer levantar no domingo de manhã e vir para a igreja. Amém, irmão? A sua carne não quer. Agora nós estamos aqui num momento de culto a Deus. A carne não quer estar aqui, irmão. A pessoa que é carnal nessa hora, ela está assim, mexendo o pé, olhando o relógio, não vai acabar isso não. Por quê? Porque a carne não tem desejo de obedecer a Deus, mas o Espírito não. No seu interior, no homem que nasceu de novo, você quer mais de Deus, amém? O culto acaba, mas já acabou, mas eu queria mais. Amém? Tem hora que vocês me assustam, gente. Faz isso comigo, não. Eu estou aqui falando de coisa boa e vocês, pastor, não sei o que é isso, não. Na hora que acaba o culto, eu dou graças a Deus, tenho que almoçar. Olha para o irmão do lado, não diga nada, só olha para ele e fala, não é você não, irmão, não é não. Graças a Deus. Aqui na nossa igreja não tem isso não. Gente, voltando para a mensagem aqui, existe uma batalha, diga amém. Quem vai vencer a briga? Aquele que você fortalecer. Amém? A Bíblia fala em Efésios 6:12, 6:10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu. Tem gente, meus irmãos, que está muito fraca espiritualmente. 1 João 3:2. Olha João falando, amados, agora somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus aí, diga amém. Amém. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Gente de Deus. João, que sabia mais que todo mundo, ele disse, nós ainda não sabemos o que nós vamos ser. Então João está dizendo, o que é que esse corpo nosso vai virar? O que vai acontecer depois? Isso a gente não sabe, irmão. Pastor, o que nós vamos fazer na eternidade? Não sei, ninguém sabe. Mas uma coisa a gente sabe, que nós seremos como Ele. O mesmo tipo de corpo que Jesus tem agora, nós teremos. Que coisa linda. Paulo também falou sobre isso. 1 Coríntios 15:51. Ele fala no 42 também, mas deixa eu ler o 51. 15:51. E eis que vos digo um mistério. Na verdade,
Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Amém? Ou seja, nem todo mundo vai morrer. Uns vão morrer. Mas tantos que morrerem, como aqueles que estiverem vivos para a vinda do Senhor, todos seremos transformados. O nosso corpo, que hoje se corrompe, vai voltar a ser igual ao corpo de Adão lá no princípio. Vai ser como o corpo que Jesus tem agora. Todos seremos transformados. Continua, por favor. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. Gente, nós não vamos ressuscitar tudo arrebentado, lascado, não! Quando nós ressuscitarmos, nós teremos um corpo que quem olhar não vai parecer que a morte teve poder sobre ele. Nosso corpo ressuscitará incorruptível e nós seremos transformados. Aí o versículo 53 diz assim: porque convém que isto, esse corpo aqui, ó, isto que é corruptível, se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal, esse corpo que morre, se revista da imortalidade. Vai acontecer. Amém, irmãos? Olha para o irmão e fala: nosso dia vai chegar. Vai ou não vai, irmãos? Amém? Até que chegue esse dia, a gente vai brigando com o defunto. E vamos vencer a batalha. Quem crê, diga glória a Deus. Irmãos, vamos nos colocar de pé e louvar a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Ele é digno de todo louvor, de toda glória, toda adoração. Aleluia. Recebe, Senhor, todo louvor, toda glória. Toda adoração é para Ti. Teu é o reino, Tua é a glória. Para sempre, para sempre. Ó Deus, nesse momento, nós queremos Te pedir, Pai, que o velho homem, ele e as vontades dele, nesse momento sejam subjugados. Nós queremos matar a carne. Não é cometer um suicídio, não é isso. Mas é vencer os desejos, as vontades que nos afastam de Ti. Perdoa-nos, ó Deus. Aonde temos pecado, purifica-nos com o sangue de Jesus. A Tua palavra diz que se andarmos na luz, como o Senhor está na luz, então nós teremos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, aleluia, glória, glória a Deus. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado, glória a Deus. Aleluia. Seja perdoado, meu irmão. Seja lavado pelo sangue precioso agora. Oh, glória a Deus. Uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Oh, eu quero nascer do Teu Espírito. Aleluia, glória a Deus. Eu quero matar minha carne
fazer tua vontade, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. Aleluia. Eu quero nascer do teu Espírito. Oh, aleluia. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja tua vida, Jesus. Oh, aleluia. Nós pedimos nesta hora, Pai. Nós queremos vencer essa guerra. Nós queremos vencer essa batalha, Pai. Aonde, meu Deus, não temos sido agradáveis a Ti, limpa-nos, purifica-nos com o sangue precioso, o sangue de Jesus. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. E nós cremos que pelo sangue de Jesus nós somos purificados de todo o pecado, e nós somos despojados do corpo da carne, nós somos revestidos do novo homem. Aleluia, aleluia, aleluia. E agora, minha irmã, agora, meu irmão, você pode levantar a sua voz. Você é um novo homem, você é uma nova criatura. E aqueles que nasceram de Deus, aqueles que vão estar para sempre com o Senhor no céu, eles podem começar a dar glória. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Cadê a voz de adoração da igreja? Oh, aleluia, aleluia. Eu sou teu, Senhor. Eu sou do meu amado, e o meu amado é meu, e o meu desejo é para Ele. Minha vontade é agradar o meu amado. O meu desejo é para Ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Meu coração é teu. Oh, meu coração é teu para sempre, sempre. Meu coração é teu. Cante isso para Ele. Meu coração é teu para sempre, sempre. Levante as mãos, cantem. Para sempre, aleluia. Para sempre, para sempre. Eu sou teu, tu és meu. Para sempre, para sempre, para sempre. Aleluia. Para sempre. Eu sou teu, tu és meu. Levante as mãos. Oh, 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 oh. Para te adorar eu vivo. Aleluia. Oh, aleluia. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Oh, aleluia. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Oh,
glória a Deus. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo, só pra te adorar. Cadê o glória a Deus da igreja? Cadê o glória a Deus do povo que vai morar no céu? Aleluia, aleluia. Quem é batizado no Espírito Santo pode orar nos mistérios de Deus agora. Celebra o Rei, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Aleluia, ribalabalaba, chorabala, cantalabala, ribalabalaba, chorabala. Receba o Espírito Santo agora. Seja revestido do poder do Espírito de Deus. Aleluia, ribalabalaba, clama, ribababa, chorabala, clama, ribalabalaba, ribalabalaba, chorabalabalaba. Que lindo! Pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu, tu és meu, pra sempre, pra sempre, pra sempre. Eu sou teu, tu és meu. Pra te adorar eu vivo, eu vivo pra te adorar. Eu quero ouvir a voz do povo de Deus, cantem. Eu vivo pra te adorar. Vocês, bem bonito. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar. Então adore, então louve. Aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. E agora, meu irmão, e agora, minha irmã, você recebe o poder dele na sua vida, e pela fé o leão já está caindo por terra. Toda obra maligna, toda obra do diabo é subjugada. Em nome de Jesus, está debaixo dos nossos pés. Levante a sua voz agora e diga: todo mal, tudo que não presta, sai da minha vida, sai do meu caminho, vai embora. Aonde houver um demônio, um espírito maligno, aonde houver uma enfermidade, uma doença incurável, todo mal, saia, manda embora, meu irmão, manda embora, minha irmã,
Sai todo mal, vai saindo agora. Nós repreendemos tudo que não presta, repreendemos toda a força do inferno, repreendemos todo espírito imundo, e nós dizemos: saiam as dores, saiam as doenças, saiam as enfermidades, todo problema na família, toda crise no lar, O Senhor vai lhe usar, nosso Deus fará.